O jovem Kal-El apresentou sua invenção ao pai. Ele correu animado para mostrar o resultado. Ele tirou a bateria do rádio, mas o som continuava tocando. O pai ficou em choque e não conseguia acreditar. Kal-El explicou que era a força do vento gerando energia. Ele queria usar o vento para produzir mais eletricidade. Depois usar essa energia para acionar uma bomba de água e puxar a água do subsolo sem parar. Assim a aldeia não teria mais medo da seca. Mas ele disse que precisava desmontar a bicicleta do pai. Ao ouvir isso, o pai explodiu de raiva. Mas ninguém imaginava que essa invenção aparentemente absurda, no fim salvaria toda a lenda aldeia. Kal-El nasceu em um pequeno país da África. Era uma das regiões mais pobres do mundo. Seca e fome sempre dominaram aquele lugar. Ele vivia em uma aldeia extremamente isolada. Desde pequeno, Kal-El gostava de estudar aparelhos elétricos. Sempre que um rádio quebrava, as pessoas iam até ele. A família era pobre, mas vivia com carinho, mesmo sem quase ter comida em casa. O pai ainda juntou dinheiro para pagar a escola, tudo para que ele pudesse continuar estudando. Kal-El abraçou o pai com emoção. No primeiro dia de aula, a escola fazia uma cerimônia. O diretor mal começou a falar. O céu trovejou e logo caiu uma chuva intensa. Todos os alunos voltaram para a sala de aula. Depois da aula, o professor de física chamou Kal-El. Disse que ele precisava pagar o restante da mensalidade, ou não poderia voltar na semana seguinte. Kal-El ficou com o coração pesado. Ele queria estudar mais à noite, mas não havia nem luz em casa. Então ele foi com um amigo ao lixão abandonado, na esperança de encontrar peças úteis, e acabou achando uma bomba de água velha. Também encontrou uma bateria descartada. No caminho de volta, ele viu a aldeia em reunião. A empresa de tabaco queria economizar dinheiro e pretendia comprar a última floresta por um preço baixo. Os moradores, com medo de passar fome, aceitaram. Ninguém escutou o chefe da aldeia. No fim, só puderam assistir. As árvores que protegiam contra enchentes sendo derrubadas. Foi exatamente nesse momento que o destino da aldeia mudou para sempre, porque a longa e perigosa estação das chuvas já havia começado em silêncio. Numa noite de chuva torrencial, Aiden flagrou o professor de física com sua irmã em um encontro secreto. Essa cena o deixou furioso. Ele decidiu dar uma lição no professor. Ele chamou seus amigos mais próximos para se vingar. O plano inicial era furar os pneus do carro do professor, mas um amigo sugeriu desmontar os faróis. Foi então que Aiden percebeu algo estranho. Bastava pedalar freneticamente, e os faróis do carro acendiam sozinhos. A luz parecia um pequeno sol, e pela primeira vez, iluminou o rumo da sua vida. Como a mensalidade não estava paga, a escola suspendeu os alunos com dívidas. O nome de Aiden estava na lista. Ele foi expulso sem piedade. Ao longe, a floresta era engolida pela chuva, como se anunciasse um desastre ainda maior. Sem árvores para barrar a água, a enxurrada invadiu as plantações. Quando finalmente a chuva parou, veio um sol escaldante. As colheitas murcharam sob o calor intenso, e o estoque de alimentos de casa não duraria muito. O pai foi pedir ajuda a um amigo no governo, mas só recebeu notícias de fome em todo o país. Sem saída, ele procurou o chefe da aldeia, esperando que ele falasse a verdade durante a visita do presidente. Para entender como a eletricidade funcionava, Aiden entrou secretamente na escola usando o uniforme. Ele parou o professor de física e exigiu explicações sobre como a bicicleta gerava energia. O professor respondeu de forma vaga, dizendo apenas que era um gerador de corrente contínua. Sem conseguir explicar o básico, Aiden usou o segredo da irmã para pressioná-lo, e só assim conseguiu acesso à biblioteca. Lá encontrou um livro chamado Mistérios da Energia. Ao abrir as páginas, sentiu como se visse uma luz nunca antes vista. O carro de campanha do presidente chegou à aldeia, criando uma falsa impressão de prosperidade. O presidente subiu ao palco cheio de promessas. Em seguida, o chefe da aldeia foi chamado para falar. Ele começou elogiando as realizações do presidente e expressando respeito, mas logo mudou o tom. Falou sobre a grave seca daquele ano e como muitas aldeias ficaram sem colheita, pedindo ajuda ao governo. Antes de terminar, ele foi arrastado pelo segurança. Diante de todos, o chefe da aldeia foi espancado ali mesmo. Aiden e seus amigos tentaram impedir. Os seguranças imediatamente dispararam. O velho chefe caiu no chão, quase sem vida, enquanto o presidente entrou no carro e partiu tranquilamente. Naquele momento, o pai de Aiden finalmente despertou. Percebeu que esperar pelo governo era apenas uma ilusão. Agora eles só conseguem correr para colher o milho, mas essa pequena colheita não vai durar até o próximo ano. O pai só pode arrancar as chapas de metal do telhado e levá-las até a cidade para trocar por algum dinheiro. Ele precisa usar todos os meios para continuar vivo, com a fome se espalhando por todo o país. Aiden acelerou ainda mais seus experimentos. Ele queria usar um moinho de vento para carregar a bateria, depois usar a eletricidade para ligar a bomba de água. Assim seria possível montar um sistema completo de irrigação. Bastava ter o gerador de pedal do professor de física, e esse plano poderia se tornar realidade. Mas o professor já tinha pedido demissão, e só pensava em fugir com a irmã. No fim, foi rejeitado por ela. Depois disso, as aulas de física ficaram com o diretor. Ele logo percebeu Aiden sentado no canto. O diretor achou que ele estava roubando o conhecimento, e sem ouvir seus pedidos, o expulsou da sala. No mesmo dia, o governo enviou 2 caminhões de comida barata. Todos correram com sacolas na mão, para conseguir chegar primeiro. Aiden até subiu na bicicleta do pai para avançar. O primeiro caminhão foi
foi esvaziado em segundos. Os moradores perceberam que algo estava errado e perderam o controle. A cena virou um caos completo. Quem não conseguiu comprar comida começou a saquear. Um homem faminto invadiu a casa de Aiden. A irmã só pôde ver a comida sendo levada. A mãe caiu no chão chorando. A família ficou em silêncio diante da última ração. A verdadeira fome finalmente chegou, mesmo morrendo de fome. O pai continuou carregando água para irrigar o campo, mas aquela pouca água não adiantava nada sob o sol forte. Sem saída, Aiden procurou a irmã de madrugada, pedindo que ela fosse implorar ao professor. Agora só faltava aquele gerador. A irmã olhou para ele em silêncio por muito tempo. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. A mãe entrou em desespero e começou a chorar. Só restou uma carta. Aiden voltou para o quarto sem forças e encontrou o gerador sobre a mesa. Foi então que ele entendeu. A irmã tinha ido embora com o professor por causa dele, mas para bombear a água ainda precisava de um moinho maior. Então ele precisava de uma engrenagem grande, e a bicicleta do pai era o melhor material. Depois de muita insistência de Aiden, todos decidiram apostar pela última vez, já que conversar não adiantava. Só restava resolver à força. Um grupo de pessoas avançou com raiva, em direção à bicicleta do pai. Aiden pediu ao pai a velha bicicleta. Para sua surpresa, o pai ergueu a enxada e gritou furioso. Os garotos se assustaram e saíram correndo em todas as direções. Só Aiden ficou parado no meio da poeira sem reação. Pouco tempo depois, o vilarejo começou a ganhar muitas novas sepulturas. Até o cachorro velho, que o acompanhava há anos, caiu debaixo de uma árvore e nunca mais acordou. Aiden sentia a mente vazia. A fome estava levando tudo o que ele tinha. A mãe finalmente não aguentou mais e se levantou. Foi conversar com o marido. Ela relembrou tudo o que haviam perdido ao longo dos anos. Essas palavras finalmente quebraram a teimosia do pai. Naquela mesma tarde, o pai foi de bicicleta procurar Aiden. Pela primeira vez, pai e filho sentaram para conversar de verdade. Ao ver o olhar firme do filho, o pai decidiu apostar tudo. Afinal, eles já não tinham mais nada a perder. Mas ao desmontar a bicicleta que o acompanhava há tantos anos, os olhos do pai se encheram de lágrimas. Quando a notícia se espalhou, os moradores vieram ajudar um por um. Eles montaram uma grande estrutura de madeira. Aiden desceu o cano até o fundo do poço. Com o esforço de todos, um moinho simples, mas enorme foi erguido. Aiden conectou os fios um por um. Depois ajustou a direção do vento. Soltou as hélices. O moinho começou a girar imediatamente. A roupa do garoto tremulava com o vento. O pneu fazia o gerador girar em alta velocidade. A energia corria pelos cabos sem parar. Os moradores já se preparavam para plantar. De repente veio um grito animado do poço. O pai correu e abraçou o filho com força. A água limpa jorrou com intensidade. Invadiu a terra rachada e também o coração de todos. A partir daquele momento, o vilarejo não precisaria mais implorar ao céu para sobreviver. O vento se tornou a nova força deles. Broto verde nasceu da terra como esperança.